jornalistas, tudo bem? Bora para mais perguntas aqui do canal, para mais uma rapidinha. Gente, foi a seguinte pergunta. Fale sobre a família narcisista. Então eu fiz aqui uma pauta com 3 laudos, na verdade, mas a gente vai destrinchar aqui, discorrer rapidamente, só para vocês virem as características de uma família narcisista. Na verdade, a família narcisista geralmente tem um líder narcisista, né, que comanda os demais narcisistas, ou até mesmo os codependentes daquela família, e possíveis também narcisista futuramente, tá certo? Porque são qualidades, ou seja, características tóxicas que respingam nessas pessoas, respingam nos filhos. Então, geralmente, deixa ali uma marca muito grande na personalidade, no ego daquelas crianças, e com certeza eles vão estruturar futuramente um lar disfuncional também. Então, bora discorrer aqui as qualidades ou características. Qualidades não no sentido de ser positivas, tá certo, pessoas? A gente fala aqui qualidades no sentido de ser adjetivo mesmo, né? Caracterizando, né? A família narcisista. Então, vamos lá, ó. A família narcisista tem estrutura rígida e disfuncional, tem muita doutrinação, ou seja, né, é o narcisista que fica doutrinando as pessoas, manipulando as demais pessoas da casa, demonstra falsidade para com quem, gente? Para com as vítimas, para o seu desafeto, para as pessoas de fato que quer atacar. Mas para as demais pessoas são as melhores pessoas de se lidar, né? A falsa máscara, né? Exerce papéis inconscientes ditados pelo narcisista líder. Então a família exerce um papel inconsciente dito pelo narcisista líder, né? Porque se você tá ali naquele meio ali, você não vai parar para pensar às vezes o que você tá fazendo. Então de forma inconsciente, ou seja, de forma automática, meio que você, né, tá ali naquele meio, você tá sentindo ali aquela atmosfera tóxica, você vai acabar fazendo parte daquilo. Então de forma inconsciente você acaba exercendo papéis ali, tá certo? Ditados pelo narcisista líder. Aqueles que seguem regras diferentes do narcisista não são aceitos, tá? Então, se os filhos querem se rebelar contra o pai ou a mãe narcisista, eles não são aceitos, são até mesmo punidos, tá? Com tratamento de silêncio. É um horror, é um inferno, tá, gente? Alguém sempre é responsável pelo problema de todos, que geralmente é um filho bode expiatório que nós chamamos, né? Que é aquela pessoa que se rebela, aquela pessoa que não concorda com aquelas regras. E tem ali também um filho dourado que geralmente concorda com tudo, acata com tudo, né? Não tem escolha, né? Ele vai escolher em acatar. Na família narcisista tem papéis e personagens. Tem ilusão de amor, ou seja, esse amor, na verdade, não é amor, é um amor falso, né? Porque todos estão em falso self, né? Como que pode uma família que não exerce o seu legítimo eu, né? Que pode amar de forma íntegra, de forma legítima? Não tem como, tá todo mundo ali vivendo uma ilusão. Então, esse amor é um falso amor, tá? Expressa vulnerabilidade emocional, para manipular as pessoas, mas na verdade no seio ali familiar não se pode expressar vulnerabilidade. Então quando se expressa vulnerabilidade, é uma falsa vulnerabilidade, tá certo? Para poder manipular as pessoas, mas ali no seio familiar, juntamente com aquele narcisista líder, não pode expressar qualquer tipo de sentimento ou vontade. É como se os filhos fossem esvaziados de si mesmos, não pudessem dar opinião, nem fazer parte das suas vontades, e fosse desvaziado para poder atender a grandiosidade do narcisista. Lembra que nós falamos que o núcleo principal da personalidade desse transtorno é a grandiosidade, é o senso de grandiosidade? Então o líder, ou seja, o narcisista líder, sendo pai ou mãe, geralmente esvazia os seus filhos, né? Porque como ele tem um senso de grandiosidade, ele quer todos ali servindo ele, sendo manipulado por ele. Então não pode expressar a emoção, não pode expressar a vontade. Coloquei também que o narcisista líder geralmente coloca panos quentes nas situações, inocentando os filhos favoritos, né? Que a gente chama de filhos dourados, né? E responsabiliza
toda a culpa, toda a vergonha para aquele filho bode expiatório, que geralmente é aquele filho que se rebela, aquele filho que tenta não concordar, né? Então ele acaba culpando e envergonhando mais ainda o filho que se rebela. E o filho, ele sempre tem dois lados para escolher, né? Mas geralmente ele vai escolher o lado do narcisista, do narcisista líder, porque se ele não escolher, ele é reprimido e ele é punido. Expressar sentimento é aquilo que eu falei, não podem expressar entre eles, tá certo? Os únicos que podem expressar suas emoções é o próprio narcisista líder, tá certo? Ou aqueles que o narcisista líder apoia, ou seja, aquele filho dito dourado. Família narcisista tem competição e não cooperação, gente. Narcisista líder são super vigilantes um para com o outro, né? Para ver se está saindo fora ali, não está fazendo o que tinha que fazer, tudo aquilo que o narcisista líder está dizendo. Então, eles são super vigilantes uns com os outros e com as vítimas também. Aparência é mais importante que a essência. Aquela coisa de ir para a rede social, né? E dizer que tá tudo bem, é uma família margarina, mas na verdade não se tem essência, não se tem amor ali no meio daquela família, tá? A atmosfera, ou seja, o clima, né, da família é disfuncional. Nas redes sociais todos se amam e se toleram, mas é uma mentira. Tem muito distanciamento, silêncio e competição, tá certo? Nessa família, mas eles vão tentar passar uma outra aparência. A negação é a lei nessa família, ou seja, para sustentar o domínio do narcisista líder naquela família, se tem uma negação, ou seja, é mais fácil eu negar, fingir que nada está acontecendo, para poder acatar aquelas regras do líder narcisista, para não sofrer, vamos dizer assim, né? Tem negligência no meio dessa família narcisista, tem falta de afeto, tem falta de respeito, tem divisão, tem sentimento de vazio e falta de amor, né? Por que falta de amor? Porque todo amor, né, o falso amor, porque eles não têm a percepção mesmo de amor, porque não receberam o amor legítimo. Então essa falsa percepção de amor, que na verdade é uma adoração ao narcisista líder, é monopolizado, ou seja, é direcionado somente para o líder, para o narcisista líder. Então os demais da casa não têm vontades, não têm como expressar sentimento, não tem como expressar amor de forma legítima, porque não recebeu amor legítimo. E se tem algum falso amor que seja minimamente, é direcionado para o narcisista líder, ou seja, endeusado, né? Tem que ser endeusado. Os demais não expressam suas próprias opiniões ou sentimentos, já falamos sobre isso. Sustenta falso ego, porque não tem nenhuma felicidade, somente aparência. Falamos disso também. Então a família narcisista sempre é sagrada, nem sempre é sagrada a família, né? Ou o berço do amor. Famílias narcisistas disfuncionais abusam dos seus sem dó. Ô, gente, eu conheço uma família narcisista que um fica, como se diz, sabotando a felicidade do outro. Se vê que a filha vai ser feliz e vai se desenvolver com um genro, né, daquela família, o que fizeram? Sabotaram a mente dela, né? Fizeram uma lavagem cerebral ali nela para que ela traísse ele, e chegou nesse fim, traiu o menino tão bom, e houve o final desse casamento. Ou seja, eles não se amam, eles não se respeitam, tá certo? Porque a base do amor é o respeito, né? É a tolerância do outro, é saber o limite do outro. E eles não se amam, eles se auto-sabotam. Não tem cooperação nessa família, como eu falei aqui, tem competição. É muito triste, tá certo? E tem mais aqui. Eu coloquei também que membros dessa família carregam culpa, vergonha, né? Porque, gente, é muito difícil viver nessa família, né? Então, carrega culpa e vergonha em qual sentido? Em algum momento vai ter um insight assim na cabeça daquele filho, né? Que não concorda com alguma coisa, né? Mas a vergonha e a culpa é certa na vida dessas pessoas, tá bom? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Eu tive que ler porque são várias características para que a gente não deixe passar qualquer uma, porque todas elas são muito importantes para o nosso julgamento, para o nosso olhar crítico, na verdade, direcionado a essa família narcisista, tá bom? Espero que eu me fiz entender
e que eu tenha respondido de fato a sua pergunta. Um beijo, fiquem com Deus, para aqueles que puderem compartilhem, tá certo? Deixe o seu like e pode deixar sua pergunta também. Um beijinho, tchau, se cuidem.